E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do laboratório da matéria EE301. Então vamos começar. Espectrometria. Nesse experimento, estudaremos o fenômeno da emissão localizada em frequência de elementos como mercúrio, nitrogênio e hidrogênio. Para tal, utilizaremos um espectrômetro junto a uma rede de difração e um prisma. Utilizando 3 lâmpadas, uma de mercúrio, uma de nitrogênio e uma de hidrogênio, utilizaremos um setup para gerar as linhas de emissão dos materiais. Em nossa montagem, utilizaremos uma rede difratora, como já foi dito, uma lâmpada e uma fonte de 5 kV, além de um membro do grupo que nos ajudará a fazer a montagem. A montagem consiste no posicionamento da lâmpada à frente da fenda da segunda lente do espectrômetro e da rede de difração entre as lentes. Portanto, temos uma fenda para limitar a luz emitida, uma lente para colimar o raio, um espaço para um elemento óptico utilizado e mais uma lente para analisar os raios emitidos. Utilizando o modelo atômico de Bohr, sabe-se que existe uma quantização das possíveis órbitas do elétron, o qual transiciona de órbita por meio do recebimento de uma quantidade de energia mínima muito bem definida e que, quando retorna à sua órbita estável, emite luz em uma frequência bem definida, proporcional ao gap de energia dos orbitais, que o elétron transicionou. Com isso, é esperado que, dado qualquer elemento que separe frequências de luz opticamente, linhas espectrais muito bem definidas apareçam. A tabela periódica dos espectros de emissão reúne os padrões de diferentes elementos. Para os nossos elementos, temos os seguintes padrões esperados. Veremos que os padrões observados nos experimentos são bem menos definidos que o ideal, mas seguem os padrões esperados. Note que de fato o padrão obtido segue esperado. Vemos claramente a faixa azul, verde e amarela em seus devidos lugares e devidos espaçamentos. Note, porém, que a primeira faixa vermelha era praticamente invisível a olho nu, e todas as outras faixas vermelhas e as primeiras faixas roxas não eram visíveis. Apenas com a câmera de um celular foi possível observar essas faixas. Note por último que a faixa azul que aparece por último à direita é a faixa do próximo padrão. Para o hidrogênio, obtemos exatamente o padrão esperado, com uma faixa vermelha à direita, uma faixa ciano mais afastada à esquerda e logo ao lado uma faixa azul. Todas as faixas eram visíveis a olho nu, mas a faixa azul mais à esquerda parecia bem fraca. Para o nitrogênio, temos todas as cores bem visíveis, mas de forma contínua, tal que não é possível discernir as distâncias entre elas. Mas por que a luz tem essa espessura? A explicação é que o gás emite indiscriminadamente a luz. A questão é que temos uma fenda com uma espessura finita e não pequena o suficiente, além da dispersão do ar, de modo que as linhas têm alguma espessura. Como já derivado anteriormente em experimentos prévios, a ideia é que podemos representar um conjunto de n redes de difração como uma soma de n fasores. Mesmo que uma fórmula para intensidade não seja explicitada, sabe-se que apenas quando sen de θ igual a x sobre h assume valores correspondentes a d vezes seno de θ igual a n lambda, o θ que define uma linha de alta intensidade está diretamente relacionado com lambda, de forma que ele seleciona para diferentes ângulos os lambdas diferentes. Para esse caso, o que ocorre é uma transição de estado eletrônico. Para analisar essa transição de estados eletrônicos, é possível resolver, por exemplo, o átomo de hidrogênio mapeado na equação de Schrödinger para o potencial coulombiano aplicado em um elétron por um próton. A resolução é conhecida, de certo reduzida pelo conhecimento dos polinômios característicos para a separação de variáveis. Mas o cerne da questão é que a equação de Schrödinger, por sua natureza, é uma equação de autofunções e autovalores,
Logo, naturalmente, prevê-se uma solução que é discretizada e linear, um alto valor, que é mapeado como energia do sistema correspondente, o qual está ligado a um estado geométrico do sistema, que é representado na função de onda que atende à equação da autofunção. Deste modo, quando o elétron transiciona de estado, seus estados em si são definidos por uma energia bem específica, de modo que a transição é feita por uma diferença de energia bem específica, a qual é transformada em um fóton, no caso dele perder energia, com uma frequência bem definida. Essa é a essência para elementos simples. O aparecimento de diferentes linhas de luz surge porque vários são transições de energia possíveis. A matematização do prisma é apenas o fato de como a frequência determina o índice de refração, então diferentes caminhos serão separados pelas frequências emitidas. Agora, para o prisma, devemos encontrar a distância de menor separação entre os raios de luz para fazer a caracterização. Para tal, primeiro achamos a luz refletida sem a separação espectral. Variamos 120 graus na escala Vernier, encontramos as linhas espectrais, variamos a angulação do prisma até a distância mínima, que, como demonstrado matematicamente, é a distância de transição dos raios de luz observados do movimento de um lado para o outro. A partir disso, fazemos a medição espectral, de modo a poder analisar os elementos desejados. Com base no que já foi explicado, para encontrarmos as linhas espectrais do elemento estudado, nós utilizamos uma escala de Vernier em conjunto a um prisma, de modo que encontramos o primeiro conjunto de linhas espectrais por volta da medição 81,5, enquanto encontramos o segundo conjunto de linhas espectrais, gerados majoritariamente pela refração do mesmo por causa do prisma, na marcação 304,5, na escala Vernier.